Davi Rocha é autor do livro infanto-juvenil Folhas de Castanheira. A obra faz referência a recordações da infância, a partir da história de um garoto que brinca à sombra de uma árvore de castanheira. O escritor também fez o livro Imperfeições, de poesias adultas. As duas obras foram publicadas com recurso da Lei de Incentivo à Cultura João Bananeira, do município de Cariacica. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa recebe o escritor Davi Rocha. Davi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço. Davi, nós estamos aqui com dois livros seus, livros de poesia, que é o livro Imperfeições e o mais recente, publicado por você, que é o livro Folhas de Castanheira. Vamos começar pelo mais recente, pode ser? Tudo bem. Que é um livro super colorido, né? Já vi aqui, é um livro que chama a atenção já pela capa. Sobre o que fala o livro Folhas de Castanheira? Folha de Castanheira, ele fala sobre um resgate de infância. É um olhar para trás. É porque eu acredito que a gente viva uma sociedade muito dinâmica, a nossa vida é muito corrida, muito dinâmica. E o tempo passa e nem sempre nós temos entendemos essa velocidade do tempo. Então, ouvindo uma música, essa música me remeteu a uma parte da minha infância, as pessoas que figuravam essa infância e a percepção de que elas não estão presentes hoje. Então, o livro trata desse tema, do trânsito da vida, do tempo, da ausência, da morte, mas de uma maneira suave, de uma maneira leve e com ilustrações que exemplificam bem esse conteúdo. É um livro mais poético. E a sua infância serviu de exemplo, foi o ponto inicial para esse livro? Foi. O livro, já me perguntaram como surgiu o livro. Eu acho que o livro já existia. Eu não me debrucei, eu não fiz nenhum esforço para escrever esse livro. Ele surgiu de uma necessidade de retratar. Eu não tinha intenção de escrever para esse público, um público infantil, eu nunca escrevi, não tenho muita proximidade com esse público. O que existia era a necessidade de buscar, de retratar. E eu comecei a escrever, a intenção de escrever uma poesia. O livro é uma poesia, na verdade. E eu percebi que ele ia caminhando para essa linguagem mais infantil. E eu tentava retornar, né? Não quero escrever um livro para criança. Retornava e, inevitavelmente, ele quebrava novamente para isso. Aí eu percebi, então não é eu que decido. É para ser um livro infantil. E eu escrevi em uma noite o texto todo. Todo o resto do tempo foi trabalhar a palavra, tentar enxugar, tentar deixar apenas o necessário no livro. Então, o livro é razoavelmente curto, os textos são curtos, mas que eu acho que carregam bastante coisas. E qual característica principal dessa infância? Deve haver uma infância lúdica? Como você tentou retratar essa infância no livro? Eu tentei retratar na perspectiva do não pensamento, do não entender. Não é como a criança que o que existe é aquele momento para ela. Ela não está preocupada com amanhã, nem com ontem. Ela não está pensando em nada. Ela está pensando em se divertir. E as pessoas importantes para ela estão ali. O livro ele foi inspirado na composição do Vila Lobos, né, que o Ferreira Goulart musicou, o Trenzinho do Caipira. E a melodia ficou muito presente, né? Na letra ele fala, lá vai trem com o menino, a vida a rodar. A impressão que eu tenho é que esse trem é o próprio tempo que pega esse menino e carrega para algum lugar que não tem fim, não chega. O menino se faz homem, o trem não chega, porque é um trânsito contínuo. Então, é mais ou menos isso, é a inocência de não ter que se preocupar com as coisas que a gente passa a se preocupar na vida adulta. E algum personagem especial foi inspirado em alguém que foi importante para você na sua infância, já que a sua infância acabou sendo uma referência também para o livro? Tem alguma pessoa especial da sua infância que você acabou retratando no livro? Tem diretamente. O livro, ele é aquilo que eu disse, ele não foi criado, né? Ele foi descrito, na verdade. O livro fala de um garoto que brinca embaixo de uma árvore, de um pé de castanheira, sendo observado pela tia. Em muitos momentos eu estou nesse espaço, eu sou esse menino e essa tia realmente existiu.
Eu sempre vivi em Cariacica, sempre vivi em Rosa da Penha, o bairro Rosa da Penha, então isso é pontual. O que eu busco é tirar essa questão geográfica, essa questão tão pessoal e universalizar. E foi o que eu busquei fazer a partir dessa influência da leitura que eu fiz desse livro do Goulart e da música. Então o livro ele é melódico, o texto é melódico, o texto tenta acompanhar esse movimento e eu tento sair um pouco desse personagem, não me colocar no centro, para que qualquer criança ou qualquer adulto que leia possa se ver, se entender no espaço da trama da ideia. E o livro é, né, voltado para o público infantil. Você mesmo falou que não era uma intenção inicial escrever para esse público. Diante disso, Davi, quais foram as suas maiores dificuldades quando você definiu, não, o livro realmente tem que ser para o público infantil? Você se deparou com algum desafio? Sim. O primeiro desafio foi assumir que o livro é infantil, porque é uma dificuldade grande. O texto é um pouco subjetivo, porque o assunto é um assunto delicado. Então, é um livro que adulto pode ler, mas que ele traz essa melodia da criança. Então, definir isso realmente é um livro infantil, isso é um livro adulto, já foi uma dificuldade. Definido isso, foi em harmonizar com as ilustrações, que eu precisava de ilustrações que exemplificassem muito bem o texto, né? Que não desse margem para subjetividades. Você lê o texto, você vê a ilustração, realmente está harmônico. Então, a parte mais difícil foi essa, foi encontrar os parceiros que conseguissem colocar na imagem aquilo que eu estava dizendo com palavras. Acho que foi o desafio maior. E aí eu contei com a colaboração do Júlio Hermes, que é um garoto super novo, que fez os traços e com ele foi muito interessante porque eu não conduzi. Eu não disse, eu estou querendo dizer isso. Ele leu o texto e ele colocou o que despertou nele. Isso eu achei muito bom. Isso combinou com o que você queria? Combinou. Alguns trechos ficou um pouco distante, mas no diálogo conseguimos acertar. Tem um traço um pouco rústico, que é para não colocar esse desenho todo computadorizado. Deixa eu só todo mostrar bonitinho. um pouquinho aqui, Davi. Sim. Tem um colorido também, Tem um colorido né? muito bacana, até para quebrar um pouco a questão da melancolia que porventura poderia aparecer. E a Lisa Poubel fez um trabalho ótimo de coloração, gostei muito do resultado, então o livro ficou bastante chamativo, eu achei que ficou um trabalho muito bonito. Foram dois grandes parceiros nessa parte da ilustração dos desenhos. E a ilustração para o livro, que é para esse público, né, ela é muito forte. Fundamental. Você percebeu isso também? Reforçou essa ideia? Sim, porque talvez na literatura infantil, talvez não, certamente na literatura infantil, a ilustração dialoga muito mais do que o texto, do que a palavra, né? Tanto é que existem muitos livros infantis só com ilustrações. Então, é fundamental e eu acho que a gente alcançou o objetivo de maneira muito bonita, muito harmônica. Eu acho que o trabalho é um trabalho que eu olho e realmente ficou bacana, ficou bonito de ver. Então, esse casamento, eu acho que é que possibilita que o texto seja entendido pelas crianças e seja, talvez, ressignificado pelos adultos. Eu gostei muito. E é o que você comentou, por ser um texto um pouco subjetivo, né? Também tem a questão da poesia, que às vezes a criança não está tão acostumada. A imagem, ela vem mesmo para ajudar a dar significado ao texto. É mais ou menos por aí. É exatamente isso. O texto é uma poesia que é fragmentada em suas páginas, e a ilustração exemplifica, ela esmiuça isso, que é algo bacana e que eu acho que a gente alcançou o objetivo de maneira bonita, realmente. Agora, eu tive experiências também de ler o texto com crianças, porque eventualmente subestimamos a criança, e a criança vai muito além. Eu já fui questionado por algumas questões, a criança lê e fala, mas eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então, eu acho que a criança, em muitos momentos, ela está um degrau acima da gente, porque ela traz aquilo que a gente perdeu, que a gente esqueceu, que é isso que eu, de certa forma, tentei resgatar também. Então, eles perguntam, uma moça perguntou, por exemplo, mas tinha uma tia. Uma criança fez um comentário super interessante. Falou, pena que o Pequeno Príncipe não tinha uma tia, como o personagem tem. Acho que foi uma ilustração que remeteu o personagem do Pequeno Príncipe.
ela falou, achei super bacana. Então, a criança ela pode trazer mais coisas e agregar mais coisas de acordo com esse universo que ela tem. E muito além do livro, né? Vai muito além, porque eu tenho até um pouco de medo desse público. Por isso que eu fiquei receoso em definir como literatura infantil. Porque eles trazem muita coisa com muita verdade. A verdade da inocência, não é essa verdade comprometida que a gente tem, a verdade estética, não. E é imediato, não tem filtro. Então eles perguntam, eles questionam, é uma troca assustadora, mas muito bacana, que acrescenta muito. Gostei muito desse trabalho, gostei muito de estar próximo dessa linguagem. E pelo retorno que você está tendo desse público infantil, assim, você está satisfeito? Estou muito satisfeito, estou surpreso, na verdade. O meu primeiro livro foi de poesia adulta, né? Então eu coloquei um plano. A literatura infantil eu pensei que tivesse um retorno menor, na verdade, e foi o contrário. No lançamento recente que nós fizemos, uma escola pública em Cariacica, é imediato, a criança já começa a ler, já abre um sorriso, ou já fica com uma expressão de seriedade, por estar entendendo que alguma coisa está acontecendo, está se transformando naquela trama. Então é muito bom, eu gostei muito do resultado, gostei muito de estar próximo desse público, achei bacana o trabalho. Você mesmo comentou, né, é o seu primeiro livro voltado para o público infantil, mas você também tem o Imperfeições, que é um livro de poesia. Já é um trabalho bem diferente, né, Davi? Trabalho completamente diferente. Esse livro Imperfeições, ele foi lançado já tem um pouquinho mais de tempo. Foi lançado quando? Foi lançado em 2011. Final de 2011. E é uma coletânea de poesias suas? Sim. Tanto como o segundo livro, o Imperfeições eu também não tinha interesse, eu não escrevi para publicar, não tinha interesse em publicar um livro. Eu reunia poesias, eu escrevia pela necessidade da escrita. E eram mais haikais, poesias curtas, algumas poesias irônicas. E muitas delas na presença de amigos, conversando, batendo um papo, ou na solidão do quarto. Só que eu escrevia e guardava. Realmente não queria expor aquilo. Na verdade, muita gente escreve e não quer se expor, porque tem medo de ser ridicularizado, de tal. E a poesia tem um pouco de exposição, né? Às vezes o escritor tem isso, porque tem muito sentimento, isso. Né? Vai por aí também, né, Davi? Você se expõe cruamente, porque no romance, eu acredito que você cria uma trama, cria personagens, você pode ter coisas suas nesses personagens, mas você está criando uma identidade, uma personalidade diferente. Que esconde um pouco, você né? Pode disfarça. Brincar. Não foi eu, é o personagem. No teatro, não sou eu, o personagem. Na poesia, não. Na poesia, claro que você pode se distanciar. Claro, a pessoa diz que o poeta é um fingidor. Só que ele finge tão bem que se confunde com a mentira. De um modo geral, muita gente confunde e acha que poesia é desabafo, está desabafando e tal. Poesia não é só sentimento. Poesia é trabalho com a palavra, respeito com a palavra. Mas você se coloca muito na poesia. Pelo menos eu não consigo criar algo à parte de mim. Mesmo, a gente se veste às vezes de uma ironia, de um sarcasmo, mas você se expõe muito, eu acredito. Talvez isso realmente faça que as pessoas fiquem inibidas de publicar. No meu caso, eu estava ouvindo uma música do Sérgio Sampaio, que é um compositor que eu gosto muito, tem uma grande influência, que ele diz que um livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia na calçada. Aí, bicho, poesia realmente não é para ficar guardada, poesia não é para ficar no livro. A poesia é para ficar na vida. Se você não consegue viver, trazer a arte, a poesia na sua vida, eu acho que ela não tem razão de ser. Ela não tem que ser uma coisa bonitinha lá guardada. E então eu pensei, então vou tentar. Aí tem a Lei João Bananeira de Cariacica, uma lei super bacana, tem uma abertura legal. Reuni tudo, inscrevi na lei, ele foi aprovado e resultou nesse material, nesse livro. Davi, eu quero que você conte para a gente um pouquinho também da sua experiência com a lei de incentivo, mas depois do intervalo, pode ser? Tudo bem. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas ainda tem muito papo, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho, batendo papo com o escritor Davi Rocha. Davi, nós já falamos um pouquinho sobre os seus 2 livros, né? Nós temos o mais recente, que é o Folhas de Castanheira,
uma poesia, né, voltado para o público infantil, com muitas ilustrações, bem colorido. E o seu primeiro livro, que é uma poesia mais adulta, né, que é o Imperfeições. E nós terminamos o primeiro bloco e você comentou que os livros eles foram publicados com o auxílio de uma lei de incentivo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi essa experiência. Os livros foram escritos através da lei em Cariacica, a Lei João Bananeira. É uma lei de incentivo cultural muito bacana, que tem possibilitado vários artistas se expressarem e produzirem materiais muito bons. Não só de literatura, também não de só outras... literatura, de música, muita coisa legal, de resgate cultural, de resgate histórico, de registro. E eu vejo muitos colegas podendo se expressar, podendo colocar seus trabalhos de uma maneira muito bacana. Na verdade, eu acho que o cenário está interessante na Grande Vitória, porque a Serra tem lei de incentivo, Vila Velha, Cariacica. É interessante a gente pensar como isso pode ser expandido para as outras regiões, porque eu percebo que a produção cultural fica muito focada na Grande Vitória, né? Região Noroeste, região Sul, cadê? O que pode ser pensado? Mas aqui está legal, e tem a Secult também, tem os editais bem interessantes. E essas leis, Davi, só acrescentando, elas costumam ser voltadas para quem mora, né, no município. Exatamente. Então pode ser que isso limite um pouco, de repente, uma pessoa de um município vizinho, né, que mora em outro município do interior, e tem um trabalho, né, gostaria de participar. Então também Exatamente. tem essa questão. Tem toda a questão burocrática. Você tem que ser morador do município e você tem que comprovar que você mora naquele município. Talvez seja legítimo, uma vez que a prefeitura está abrindo mão, né, de receber também tem de imposto. Essa outra parte. Eu acho que são duas questões que devem ser pensadas. Primeiro, essa lei está beneficiando quem e como ela está sendo conduzida. Eu acho que em Cariacica a gente está caminhando bem. Eu acho que a lei é legal, a Secretaria de Cultura é uma secretaria que está presente. Pelo menos eu tive apoio nesse período. E uma dificuldade é porque a prefeitura ela não te dá o recurso para você executar o seu projeto. Ela te dá um bônus que você tem que trocar com a empresa. E a dificuldade grande que eu acredito é você conseguir esse patrocínio, esse apoio da empresa para te incentivar. Que muitas vezes o empresário está muito fechado e sequer quer entender a proposta. O empresário não perde nada. Ele destina para o seu projeto esse recurso e a prefeitura deixa de recolher esse imposto. No meu caso, eu pude contar no primeira experiência com o Hospital Meridional, apoio super bacana, apoiou vários outros projetos que eu conheci, e nesse segundo trabalho com a Multilift. Então, acho que é um caminho interessante dialogar melhor com as empresas para elas entenderem como isso funciona. E o segundo caminho que eu acredito que tem que ser pensado é como expandir isso para os outros municípios, principalmente os municípios localizados nas regiões interioranas, que também tem pessoas que querem se expressar. Também existe uma possibilidade de produção e às vezes fica prejudicada por falta de caminhos. Agora, Davi, você passa por um processo seletivo, o trabalho. Sim. Não é isso? O primeiro, o seu projeto é avaliado pela literariedade, no caso da literatura, pelo valor literário, isso que é analisado. E pelo projeto técnico, se você realmente vai ter condições de viabilizar, isso vai ser um projeto que vai trazer retornos. No meu caso, ele foi aprovado, eu não tive um feed para saber exatamente como isso foi conduzido, mas eu achei que foi bem interessante. E nos dois casos, os lançamentos foram abertos, os livros foram distribuídos, porque é interessante que você está recebendo recurso público. Então é interessante que esse material circule, que esse material chegue a diversas mãos. E eu acho que isso é muito bacana quando acontece. Eu acho que isso está acontecendo em todos os projetos que são beneficiados por lei de incentivo aqui na Grande Vitória. Quer dizer, ter o cuidado de ser contemplado, publicar, mas também distribuir, né, esse material. É o cuidado de você realmente fazer um material que tenha valor literário, que possua literariedade efetivamente, que você tenha um projeto técnico que te respalde e que você consiga circular, que esse material seja distribuído, que não fique guardado, que muitas vezes acontece de você publicar o material e esse material ficar encalhado, ficar guardado. Isso aí não interessa a ninguém. Então, como circular essa literatura? No meu caso, esse segundo livro, ele está tendo um retorno muito bacana. Então, está tendo uma circulação muito legal, já está exposto em alguns espaços e isso é muito bom. De repente, é questão de como pensar isso para os demais projetos, como que a gente pode aperfeiçoar
para não ficar um material guardado. Davi, você também está tendo cuidado de fazer essa distribuição em alguns locais estratégicos como bibliotecas. Sim. Não é isso? Você também é da área, né? Você é bibliotecário. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho disso também, dessa distribuição para esses lugares estratégicos. Sim. Na lei de incentivo, você tem que fazer uma contrapartida obrigatória, que é a destinação de 10% dos exemplares à municipalidade. No projeto técnico, eu previ a distribuição de mais 30% como contrapartida social espontânea para bibliotecas públicas e escolas públicas localizadas na região da Grande Vitória. Quer dizer, então, além do que pede a lei, né, que é aquela quantidade para ficar no município, aí foi uma vontade sua, né, distribuir para outras regiões. Sim, exatamente. É muito interessante, eu acho que é fundamental, na verdade, que nós tenhamos esses materiais disponibilizados nas bibliotecas públicas, né? E que o usuário, o leitor, possa chegar a uma biblioteca pública e encontrar literatura capixaba, que é difícil de encontrar. Então, eu acho que é bacana que exista esse espaço, que exista essa possibilidade, e é bacana que um aluno em uma escola pública possa, primeiro, que tenha biblioteca na escola pública. Fundamental. Começa por aí. É fundamental que haja biblioteca. E melhor ainda se tiver um bibliotecário, um profissional bibliotecário. E que esse aluno possa ter contato com esse tipo de literatura e que ele possa ser incentivado a ler. Eu acho que é fundamental, eu estou repetindo fundamental, eu acho que é por causa do nervoso de estar sendo Mas é porque é fundamental mesmo. É fundamental mesmo. Mas que seja feito um trabalho nas escolas de incentivar o aluno a ler e de aproximá-lo da literatura. Eu comecei a ler muito tarde, a escola que eu trabalhava não tinha biblioteca, não tinha espaço, eu não via pessoas lendo dentro de casa, nada. Então, é bacana quando um aluno tem uma biblioteca e tenha contato com a literatura, que a escola promova a contação de histórias, que apresente pela música ou pela palavra escrita e que ele se aproxime. Eu acho que é uma contribuição bem pequena, mas para estar próximo, estar contribuindo no fomento da leitura. Isso que você falou é interessante, Davi, porque não é só ter o livro, né, o livro capixaba na biblioteca, mas a escola e os professores promoverem esse tipo de produção mesmo literária daqui. E aí você atua como bibliotecário. De alguma forma, o bibliotecário ele entra nesse negócio? Ele entra, ele tem um papel ativo. Pelo menos deveria ter. O que acontece? É interessante que as escolas tenham um espaço de leitura, que tenham uma biblioteca, que tenham um bibliotecário e que seja feito um trabalho integrado com os professores, todos os educadores da escola, para aproximar a criança da leitura. Existem várias linguagens, várias possibilidades. Fazer uma contação de história, usar a música, usar o texto e aproximar os meninos. Quando eu estudava o ensino primário, não havia biblioteca na minha escola e eu não cresci vendo pessoas lendo. A minha leitura começou muito tarde, infelizmente. Então, acho que é fundamental que a criança possa ter um espaço, possa se encontrar ali. E se existem os profissionais da educação que têm um envolvimento, que muitas vezes nem o profissional da educação costuma ler, na verdade, né? Mas que ele está nessa função, então que ele incite, que ele desperte nessas crianças o contato com a literatura. Então, quando eu envio exemplares para as bibliotecas públicas, para as escolas públicas dessa região, na verdade é uma contribuição muito pequena, mas é tentar estar próximo, é tentar ter uma alternativa, ter uma possibilidade. E então é isso que eu quero que o livro circule, que as crianças tenham acesso, possam ler, possam levar para casa e que possam, de repente, se inspirar a escrever outras histórias também, que comecem a brincar, de repente, com as palavras. Davi, você falou da importância aí da atuação do bibliotecário de uma maneira ativa. E com relação à sua produção literária, o trabalho dentro da biblioteca de alguma maneira influenciou sua produção ou são coisas completamente distintas? Não são distintas. Na verdade, o trabalho na biblioteca é angustiante, porque você está trabalhando, o seu produto é o livro. No meu caso, eu me interesso muito pelo livro, mas você não pode parar para ficar lendo o livro. Você tem que trabalhar, você tem que fazer seu serviço. Mas é ótimo, porque no meu caso eu me encontrei nesse ambiente, nesse espaço da biblioteca. A biblioteca é o lugar que eu iria se não precisasse trabalhar, né? Então você está trabalhando no espaço que você acha bacana, é muito bom. E agora trabalhando na biblioteca cultural é incrível,
porque você tá lidando, eu estou próximo, eu me sinto íntimo do Goulart, do Pessoa, porque eu estou com esses caras o tempo inteiro, estou representando, estou trabalhando para passar para o meu usuário. Então, acho que tem uma influência grande. Eu não sei te dizer até que ponto que isso acontece, como isso se estreita. Mas é muito bom, é uma delícia, eu acho, muito bacana. Você comentou antes que você começou a ler, o hábito da leitura ele veio tarde, né? Muito tarde. Na sua vida. E quando que você começou a escrever, então, assim, poesias? Foi tarde também? Foi tarde também. O primeiro contato com o livro eu tive aos 13 anos, que é uma pena, né? Com 13 anos foi. E a primeira poesia também foi aos 13, foi na Escola Rosa da Penha. Por isso que eu digo que a escola tem um papel fundamental. A escola tinha um projeto de que os alunos deviam produzir algum texto. Então a primeira poesia foi feita na escola, foi numa proposta. Só que isso morreu, isso ficou parado. Só depois de um bom tempo, quando eu entrei na UFES, que isso foi resgatado. Durante o ensino médio eu lia algumas coisas, best-sellers e tal. Mas o despertar foi de fato na biblioteconomia e já atuando no espaço da biblioteca. E aí eu comecei a me aproximar da literatura, do teatro, achei tudo incrível e buscava uma forma de me expressar. Só fui correspondido com a poesia. Poesia, eu consigo colocar as intensidades. Eu acho que a gente escreve muito para se livrar de alguma coisa, de um sentimento. Pelo menos eu escrevo pela necessidade. Eu não consigo programar, vou escrever algo amanhã, não. Ela vem, quando vem você coloca no papel. E então ela preencheu alguma coisa. Ou você escreve ou você pira, né? Então eu preferi escrever, embora pire eventualmente. Mas foi basicamente nisso. Eu não consigo te pontuar em que momento eu comecei a escrever. Eu acho que foi no momento em que as coisas começaram a ficar mais intensas, o olhar para o mundo ficou um pouquinho maior, e aí você tem que se colocar. Davi, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas escritor é assim, né? Acaba de lançar um livro, a gente já está perguntando se tem novidade, então eu tenho que perguntar para você. Você está trabalhando em algum livro novo, poesia ou alguma outra coisa? Como é que estão os seus projetos futuros na literatura? Tem já uma quantidade bacana de poesias reunidas, a maioria em formato de haikai. E aí eu vou tentar encaixar para ver como é que a gente pode viabilizar isso. E tem um outro projeto, gostei dessa proximidade com o público infantil. E tem um projeto de literatura infantil que pode surgir. Ele já está pronto também, já estou conversando com alguns ilustradores para saber como viabilizar. Então as coisas estão aí, vamos ver o que acontece. E quando você tiver novidade, volta para contar para a gente. Claro. Para terminar, você pode deixar algum contato seu para o pessoal de casa que quiser conversar com você, conhecer o seu trabalho, também saber como comprar os livros? Você pode deixar algum contato? Claro. O meu e-mail é david@bol.com.br. Os livros estão à venda na Grande Vitória, na Livraria Logos, qualquer Livraria Logos encontra, e em Colatina, na Cordes. Então não tem erro. Não tem, tá aí. Quero agradecer muito sua presença aqui no programa Dedo de Prosa, deixar as nossas portas sempre abertas e desejar muita sorte, muita produção aí na sua caminhada literária. Agradeço, muitíssimo obrigado. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje termina por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.